Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel e o assunto de hoje é de morfologia artigos. Então, vamos lá. Então, a primeira diferença que a gente faz entre os artigos é se eles são definidos ou indefinidos. Bom, para que serve o artigo? O artigo não tinha em latim. Então, é uma invenção, vamos dizer assim, uma evolução dos pronomes que acabou servindo para designar, em relação ao artigo, gênero e número. Em relação ao substantivo, gênero e número. Então, o artigo é aquele fiel escudeiro do substantivo que diz o gênero e o número. Ele é tão importante que muitas vezes a concordância do verbo é feita com ele. Por exemplo, o termo Estados Unidos. Estados Unidos é um termo no plural, que pode ser usado com artigo ou sem artigo. Estados Unidos, sei lá, invadiu tal país. Se a gente, por exemplo, resolver usar Estados Unidos com artigo, os Estados Unidos, a concordância vai se dar com aquele artigo. Então, Estados Unidos invadiu tal país. Os Estados Unidos invadiram tal país. Artigo é uma classe gramatical para a qual assim a gente não dá muita importância, né? Mas tem determinadas coisas muito importantes que a gente precisa saber. Uma delas é essa de concordância, eu acabei de exemplificar para vocês, né? Regra, então, já decorada. Em nome de lugar, em relação a nomes de lugar, e títulos, né, de livros também, se o nome de lugar não vier acompanhado de artigo, a concordância se dá na terceira pessoa do singular. Se vier acompanhado de artigo, a concordância se faz com o artigo, tá? No singular ou no plural, tá bom? Bom, então, artigos definidos e indefinidos são termos determinantes de substantivos. O que significa, então, termos determinantes? Que guardam as noções de gênero e número, masculino e feminino, singular e plural, tá? Quando é que a gente usa o artigo definido? Quando o substantivo está no contexto definido. Reparem só, se eu digo assim, o menino quebrou a janela. Quem faz uma frase dessa, o menino quebrou a janela, sabe quem é o menino. E pode ser o filho da vizinha, pode ser o neto, né, do porteiro, enfim. Quem fala o menino quebrou a janela, conseguiria identificar o menino. Tá? Por isso usa o artigo definido aqui, olha, o o. Agora, se houvesse a ideia de indeterminação, um menino qualquer, nunca vi na vida, veio aqui, quebrou a janela, se houvesse a ideia da indeterminação, aí sim a gente usaria o artigo indefinido, o olha só. Um menino quebrou a janela, um menino qualquer, eu não sou capaz nem de reconhecer o rosto, vi correndo, né? Não é situações assim. Então, em situações gerais, o artigo definido indica que o falante ou o produtor do texto conhece o referente daquele substantivo. E o emprego do artigo indefinido significa que ele não conhece. Tá legal? Bom, outra coisa importantíssima em relação ao artigo, muitas vezes ele não tem essa ideia, essa noção da flexão do gênero e do número, mas ele serve para transformar qualquer coisa em substantivo, porque o artigo só se liga a substantivos, só. Artigo não se liga a adjetivo, a advérbio, a verbo, a coisa nenhuma. Artigo só se liga a substantivos. Então, se ele estiver ligado a uma palavra, é porque aquela palavra é um substantivo. Repare, o verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta. O verbo cantar pode ser conjugado, mas ele pode ser substantivado. Por exemplo, olha aqui. O cantar dos pássaros é lindo. O que esse o fez? Esse o transformou o verbo cantar em substantivo. A gente poderia fazer também uma derivação regressiva, o canto dos pássaros, né? Então, cantar, a gente pode fazer o canto como derivação regressiva, mas a gente está aqui usando a derivação imprópria, o cantar dos pássaros, né? Bom, como é que eu consegui substantivar esse verbo? Colocando o artigo. Então, o artigo transforma qualquer termo em um substantivo, tá? O belo,
as pessoas tecem inúmeras considerações sobre o belo. Belo é adjetivo, mas na hora que a gente usa o artigo, o belo, se quer transformar aquele adjetivo em um conceito de belo e, portanto, em substantivo, tá? Então, o substantivo, qualquer termo se torna um substantivo pela antecipação, a anteposição do artigo, tá? Outra coisa que eu trouxe aqui para vocês, a questão do numeral ambos. Ambos é numeral, né? A gente chama de numeral qualquer palavra que tenha como equivalente uma quantidade. Quando a gente fala ambos os meninos saíram, ambos significa 2. Então, se ambos significa 2, é a mesma relação lógica de dezena. Então, uma dezena de alunos, 10 alunos. Então, a mesma coisa, dezena significa 10, ambos significa 2. Dezena é numeral coletivo, 2 é numeral cardinal, 2, tá? Ambos. E aí, quando a gente tem ambos, o uso é obrigatório. Cadê meu amarelinho? O uso aqui é obrigatório, tá? Em determinadas línguas, por exemplo, no espanhol, que é uma língua muito semelhante à nossa, né? Lá eles não usam os artigos, então eles falam ambas manos, ambos pies. Não existe o artigo. E aí muita gente acaba estudando uma língua estrangeira, estuda o espanhol e aí acha que no português é igual. Não, no português é obrigatório o uso do artigo. Ambas as, ambos os. Ah, mas isso é uma redundância. E muita coisa na vida é redundante mesmo. Artigo com numeral é uma delas, tá? Ambas as, ambos os, ok? Então, ambas as mãos, olha aqui. Ambos os pés. Aí reparem, a gente tem numeral, artigo, substantivo. Numeral, artigo, substantivo, tá? Bom, outra coisa que é importante a gente ver também é o valor superlativo do artigo. Quando a gente diz que o artigo é responsável por dizer flexão e gênero do substantivo, a gente está dizendo uma função que ele exerce sempre, né? Mas nós podemos agregar valor a esse artigo. Então, o artigo, ele, de vez em quando, é empregado também para ter sentido, para dar significado. Por exemplo, aquele não era mais um livro, era o livro. Reparem, olha esse o aqui. Como esse o é diferente desse primeiro o que a gente viu aqui. O menino quebrou a janela. Não é um menino especial quebrou a janela. É o menino que eu conheço que quebrou a janela. Agora, aqui não. Aquele não era mais um livro. Aquele era o livro. Era o livro da minha vida. Aquele era um livro especialíssimo. Então, esse artigo aqui, esse uso do artigo, é um artigo, é um uso que, além de identificar gênero e número, porque é um artigo masculino singular, ele também traz uma ideia de ênfase. Então, esse artigo, ele exemplifica 3 níveis do estudo da língua. O nível morfológico, porque é uma classe gramatical, artigo. O nível sintático, porque ele é um adjunto adnominal, todo artigo é um adjunto adnominal, está junto do núcleo. E também exemplifica o nível semântico, que é o sentido que é o nível do sentido, e, portanto, ele traz um sentido de intensidade à frase. Se por acaso vocês tiverem no concurso uma expressão assim, uma afirmação assim, 2 frases, vamos supor, o menino quebrou a janela e aquele não era mais um livro, era o livro. E aí, se houver uma pergunta dizendo que o artigo o, nessas 2 frases, nessas 2 ocorrências, foi empregado com a mesma finalidade. Está errado, porque a finalidade de o menino quebrou a janela é a finalidade de indicar gênero e número. E a finalidade desse o aqui era o livro, é a finalidade de indicar gênero, número e intensidade. Então é diferente, tá bom? Vamos lá, passando. Deixa eu vir para cá com ele. Para cá. Com o pronome todo. Com o pronome todo, a gente tem também que prestar bastante atenção, e isso volta e meia cai em concurso, tá? Então, prestar bastante atenção. Com o pronome todo,
A gente pode usar o artigo ou não, mas não é uma coisa optativa, não é. Não é algo que você pode escolher, né, facultativo, não é. É algo que vai mudar o sentido se você usa com o artigo ou se você usa sem o artigo, tá? Então, por exemplo, no caso dos nomes de lugar, tá? Os nomes de lugar. Os nomes de lugar, topônimos. Então, sempre que tiver esse ônimo, a gente já sabe que significa nome. E esse topós significa lugar, topografia, o estudo do lugar, né? Então, topônimo, nome de lugar, tá? Bom, os nomes de lugar podem vir acompanhados de artigo ou não. Se por um acaso a gente quiser falar assim, Brasil é um lugar bonito, vai ser uma coisa assim natural ou vai causar certa estranheza? Vai causar certa estranheza, porque normalmente com a palavra Brasil a gente usa o artigo. O Brasil é um lugar bonito, né? Mas se a gente usa, por exemplo, Roma, a gente não usa artigo. Ah, Roma é uma cidade bonita. A gente não usa, a gente fala Roma é. Então, determinados topônimos vêm acompanhados de artigo, singular, artigo plural, ou não vem acompanhado de artigo nenhum. Isso é uma coisa do uso, as pessoas usam dessa maneira, né? Os falantes escolhem se vão usar com artigo ou não. Bom, então, se no caso de nomes de lugar, aquele lugar for usado normalmente com artigo, depois do todo, o artigo vai aparecer. Se não for usado com artigo, o artigo não pode aparecer, tá? Então, Brasil, a gente acabou de dizer que a palavra Brasil é um topônimo que vem acompanhado de artigo. O Brasil vai sediar a Copa do Mundo, né? A gente emprega o artigo. Então, na hora que eu for colocar o todo vai vir acompanhado do artigo. Todo o Brasil pensa assim, tá? Então, esse o vai precisar estar aqui obrigatoriamente. Eu não posso escrever todo o Brasil sem o artigo. Esse artigo está acompanhando o substantivo. Ele não está sendo pedido pelo todo, pelo pronome, né? Então, ele é obrigatório. Da mesma forma, a palavra Portugal não pede artigo. A gente não fala o Portugal é um país bonito, né? A gente fala Portugal. Então, na hora que a gente for usar junto à palavra Portugal o pronome todo, não pode botar artigo. Todo o Portugal é um país, está em festa. Não pode. E aí, por isso, a gente não coloca artigo lá. É só todo. Então, em relação a nomes de lugar, toda a Espanha, toda Curitiba. Pronto. Tá legal? Então, a gente vai precisar perceber, né? Lembrar aí da convenção, porque a gente já fala sempre, né? Que na língua tudo é arbitrariedade e convenção. Então, por que os nomes de lugar são acompanhados de artigo e outros não? Pura convenção. Os falantes acham mais bonito, acham mais feio, acham mais harmonioso o som, enfim, e aí escolhem se vão usar ou se não vão usar, tá? Então, arbitrariedade e convenção. A gente tem que perceber se tem um artigo, usa sempre. Se não tem um artigo, não usa nunca. Para nomes de lugar, tá? Não confundam com o resto. Nomes de lugar. Em relação às outras palavras, que não são os nomes de lugar, a gente tem outros usos. Então, vamos lá, letra B. No plural, quando a gente tem esse todo no plural, ou seja, todos, todas, o artigo é obrigatório. Então, ó, uso obrigatório, tá? Então, a gente tem todos os. Conheceu todos os cinemas. Não tem como escrever conheceu todos cinemas. Não pode, tá errado. Então, conheceu todos os cinemas, todos os restaurantes, todas as festas, né? Conheceu toda a Zona Sul, enfim, ou todos, dentro falando de plural, não está lá de Zona Sul. Então, todos os bares, todos os restaurantes, todas as igrejas, enfim, tá no plural, pronto. A gente vai ter que usar aí o artigo no plural acompanhando o todos, tá? Obrigatoriamente. No singular,
nós vamos ter uma diferença. No singular, a colocação ou não do artigo vai mudar o sentido daquilo que se quer dizer. Reparem só como é que muda. Não é usado quando indica qualquer. Então, olha, quando a gente estiver significando qualquer, toda casa precisa de reforma. Repara, eu estou falando de uma casa só? Não, eu estou falando de qualquer uma, todas as casas precisam de reforma, tá? E aí, esse toda casa, para eu dar esse sentido de qualquer, tem que vir sem o artigo, tá? Toda casa, acabou, sem artigo. Toda casa pode até equivaler em alguns momentos a todas as casas, tá? Então, toda casa, qualquer casa, precisa de reforma. Sem artigo, igual a qualquer. Quando eu boto o artigo, eu deixo de lado o sentido de plural e escolho o sentido singular. Então, reparem, toda casa tem um sentido plural. Toda casa, várias casas. Agora, toda a casa é uma casa só, sentido singular. Então, a presença do artigo definido vai exatamente definir que é uma casa só. A falta do artigo pluraliza. A presença do artigo singulariza, tá bom? Então, a presença do artigo vai determinar que existe uma casa só. Toda a casa precisa de reforma. E aí é uma casa só e ela, por inteiro, precisa de reforma, tá? Todinha, do telhado ao porão, né? Ela inteirinha precisa por reforma. Toda a casa precisa de reforma, tá? Então, reparem que é diferente. Toda a casa, indefinido, falta do artigo, indefine. Toda a casa, presença do artigo, define, tá? Se eu digo assim, toda praia está poluída. Toda praia no Rio de Janeiro está poluída. Quer dizer, todas as praias, qualquer praia. Mas se eu digo toda a praia está poluída, é uma só. Tá bom? Então, lembrar disso, isso cai em prova à beça, tá? Guardem isso. O que mais eu trouxe para vocês? Isso aqui é interessante, gente, para redação, tá? Para redação e para questões de reescritura. Existem questões que dizem assim, assinale a alternativa em que não há erro em relação à prescrição gramatical, né? Assinale a alternativa que não apresenta nenhum desvio da norma culta. Então, esse tipo de questão, e na redação, nesse tipo de questão, vocês têm que observar os detalhes. E aí a colocação do artigo, a retirada do artigo, nesse caso, junto ao pronome todo, ou toda, né, na sua flexão, como é um detalhe pequeno, muita gente, na pressa de fazer a prova, né, acaba passando por aquele artigo. Então, cuidado com essa estrutura de todo, tá? Outra coisa são as locuções. As locuções aqui com o pronome, né? Então, nas locuções, o que são locuções? São termos, classes gramaticais que são representadas, são escritas por várias palavras, né? Então, o que é um verbo? Um verbo, uma forma verbal, é uma palavra só. Se eu uso locução verbal, é porque eu tenho dois verbos, né? São duas palavras. Adjetivo é uma palavra só, materno. Se eu uso duas palavras, amor de mãe não é apenas um adjetivo, é uma locução adjetiva, tá? Então, a palavra locução significa que aquelas palavras estão formando um bloco, estão formando um conjunto de sentido, tá? Então, aqui, a todo custo é um conjunto de sentido, é um advérbio, adjunto adverbial de modo, né? A todo instante, em toda parte, a todo momento, em todo caso, são locuções adverbiais, né? Mas, reparem, em todas elas, além do todo, existe o artigo. Aqui, a todo o custo, a todo o instante, em toda a parte, a todo o momento, em todo o caso, em todo o caso, tá? O que acontece no nosso dia a dia? Como esse todo e esse o tem o mesmo som final, acaba que a gente junta.
E aí fala, em todo caso, e aí o som do artigo some. Então, a todo instante, o som acaba sumindo, né? O som do artigo junta com o som do final do todo. E aí as pessoas acabam achando que não precisa escrever o o, mas esse o tem que estar lá. Não é a todo instante, é a todo o instante. E aí, reparem, não tem nada a ver com aquela história de colocou o artigo, individualiza, singulariza, tirou o artigo, pluraliza, porque isso daqui é locução, não tem nada a ver com aquele sujeito lá, toda a casa e toda a casa, tá? Aqui é locução. Então, dentro das locuções, os artigos têm que aparecer. A locução é formada pela preposição, olha, a todo momento. Preposição, pronome, artigo, substantivo. Tem que ter 4 elementos, 4 classes gramaticais para formar a locução. Eu não posso tirar uma. Ah, resolvi tirar uma. Não posso. Tá? A locução tem 4 partes, tem que ter o artigo. Uma observação importante também, que as pessoas acabam fazendo uma confusão danada, é com o pronome cujo. Tá? Então, muita gente fala assim, cujo o, artigo, cuja a, chave, cujas as, pessoas. Não pode. Aí você vai dizer assim, mas você acabou de falar que com ambos pode. Ambos é numeral. O numeral acumula, pode acumular com o artigo. Você pode colocar uma outra, esse numeral, ambos, os, ambas, as, está no plural, ele tem um uso com artigo, é dele. Cujo não, cujo é pronome. E aí pronome não vai juntar com artigo, não vai acumular com artigo. Então, cujo já tem dentro dele gênero e número, acabou, não mistura com ambos. Ambos é numeral, é outra coisa, isso aqui é pronome. Então, não tem depois de cujo artigo, tá? Coloquei até uma exclamação, olha, não se usam artigos, a exclamação, tá bom? Então, cujo o, cuja a, não tem, acabou, não tem, tá? Então, cujo o pronome, o que a gente vai fazer com esse o? Risca. Cuja a chave, risca, não pode, tá? Cujo pronome, cuja chave, pronto, tá bom? Não tem artigo. E, finalmente, a gente tem aí a função sintática do artigo. Ora, nós já falamos que todo artigo acompanha o substantivo, né? O artigo não vive sozinho, ele só vive em função do substantivo. Ou existe o substantivo, ou ele não vai aparecer, tá? Ele só aparece em função do substantivo. Ora, qual é a função sintática, então, desses termos que ficam em torno do substantivo, definindo, determinando, ou então modificando esse substantivo? O nome dessa função sintática chama adjunto adnominal. Olha aqui, adjunto adnominal. Quando vocês estudaram lá os prefixos, tinha lá um prefixo ad. Ó, ad. Tem ad e tem ad aqui também, ad. Sabe o que significa ad? Ad significa junto. Aí vocês vão ver, então adjunto é uma redundância, né? Porque se ad é junto, então para que junto, né? Pois é uma redundância mesmo. E olha que aqui é mais do que redundância, porque tem 3. Tem o ad, tem o junto e tem o ad, de novo. E aí depois só é que vem a palavra nome, o radical nome. Então, essa função adjunto adnominal não deixa dúvidas de que é um termo que está junto do nome. Ou seja, é um termo grudadíssimo no nome, tá? Então, artigos, assim como pronomes, numerais, adjetivos e locuções adjetivas, serão sempre, obrigatoriamente, adjuntos adnominais, tá? Então, todo artigo
A função sintática de todo artigo é adjunto adnominal. Então, a gente tem, por exemplo, uma frase assim, toda a casa precisa de reforma. O sujeito é toda a casa. O núcleo vai ser casa, que é o substantivo. O que vai ser o toda, que vai ser, que é pronome, e o que vai ser o a, que é artigo? Adjuntos adnominais. Sempre é a função sintática deles. Tá legal? Eu trouxe para vocês um exemplo. Será que eu consigo enxergar isso por aqui? Eu trouxe um exemplo para vocês só terem uma ideia assim de como é que isso cai em concurso, né? Para vocês poderem procurar no site aí uma porção de questões para referendar, para fixar esse assunto, né? Então, olha só. Botei aqui 2008 para vocês verem que não é uma coisa assim, no século passado se cobrava isso. Não, ainda se cobra isso, recente, tá? Porque tem determinados assuntos que não se cobram mais, né? E que às vezes as pessoas usam como exemplos, mas efetivamente não cai mais em concurso. Mas classe gramatical e artigo cai em concurso, continua caindo sempre. Então, olhem só essa questão aqui. Observe as frases. Já com o avião, a catástrofe é cinematográfica para não ser mais uma colunista a apontar os defeitos alheios e os agentes a encontraram desacordada. O a pode ser artigo definido, o a pode ser preposição e o a pode ser pronome demonstrativo, redução do aquela, tá? É o mesmo a. E aí exatamente essa questão está cobrando esse reconhecimento, tá? Então, olha, os termos grifados são respectivamente, e aí vem aqui. Vamos ver. Já com o avião, a catástrofe é cinematográfica. Ó, reparem que esse azinho aqui, a única função dele na frase é dizer gênero e número. Olha, com o avião, a catástrofe, com o avião, o acidente, os acidentes, as catástrofes. Dependendo do substantivo, ele vai variar. Então, ele vai ser o quê? Artigo. Né? Então, esse primeiro aí é artigo. Então, a gente já elimina a letra D e a letra D. A letra D e a letra E. Né? Vamos ver o segundo. Para não ser mais uma colunista, a apontar os defeitos. Esse A aqui pode ser artigo? Não. Por quê? Porque depois dele não vem substantivo. Né? Então, se depois dele não vem substantivo, eu já sei que esse A não é artigo. O que esse A vai ser? Se depois dele vem verbo, porque esse apontar aqui é verbo, né? Então, se o A vem antes de verbo, ele só pode ter uma classe gramatical. O que ele vai ser? Preposição. Então, a gente já tem artigo e preposição. Reparem. Já matou a questão, você não perde mais tempo, você não precisa nem ver o item 3, porque o único que tem aqui, artigo e preposição, é a letra B. Olha o tempo que você economiza para fazer a prova, né? Bom, então artigo, preposição, faltou esse A. Os agentes a encontraram, ela, ainda tem esse A, eu falei do pronome demonstrativo, tem o pronome oblíquo, né? Esse daqui. Os agentes a encontraram, ela. Reparem que esse A não pode ser ela, né? Para não ser mais uma colunista, apontar ela, né? Então, a apontar. Então, aqui, pronome, artigo, preposição e pronome. Essa daqui é que é a resposta correta, tá bom? Então, a gente se encontra para outras explicações, outras classes gramaticais. Vão acompanhando. Até já!